Hello, hello. Estão me escutando bem? Aline, Letícia, obrigada pelo feedback. Ah, Mar, obrigada, entrou. Esperando a... Obrigada, gente, pelo retorno. Andréia. Esse Alva, sou sua fã. Rê, cadê você? Você não quer conversar comigo hoje, não? Olá, pessoal, esperando a Rê entrar. Ô, Álvaro. O Álvaro é um querido nosso, né, Álvaro? Aê! Rê. Manda um convite aí, Rê, que eu te aceito. Renata. Que me, eu encaminhei um convite para você, Renata. Eu encaminhei um convite para você, Aê! Renata. Só que eu queria entrar pelo computador, mas parece que eu não vou conseguir, né? Ah, eu nunca consegui. Eu gostaria muito de conseguir. Só que eu queria entrar pelo computador, mas parece que eu não vou conseguir, né? Eu Eu tô nunca pegando seu tentei, mas eu retorno aí, gostaria. Renata. Não sei Peraí, se o pessoal tá tô conseguindo. fechando Tá pegando aqui. também. Aí, Isso. deu? Sim, senhora. Prontinho, Então, vamos então, lá, vamos né, Vânia? lá. Boa Depois noite. da live dos meninos, né? As meninas da geração Z, depois do Botox, né? Mas vamos lá. Gente, então, boa noite. Eu sou a Raquel, eu sou psicóloga, analista do comportamento, neuropsicóloga aqui do CIEC. Eu vou fazer uma breve assistindo, então eu estou sentada numa cadeira. E agora, o que eu devo fazer? Procuro um especialista em tempo. É algo que é muito comum, né, Renata? Eu acho que deve ser a porta de entrada do consultório da Renata. Para nós que trabalhamos com intervenção precoce também. É, travou aí? Travou um pouquinho, mas voltou. Voltou?
então tá bom. É sempre no começo. Daqui a pouco eu começo a andar, né? A descrição, então, primeiro eu espero mais um pouco. O pai também demorou a falar, eu espero. E aí, Renata, me fala o que que a gente faz? Então, obrigada pelo convite, Raquel. Tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Mamed, fonoaudióloga e psicopedagoga aqui do Instituto da Fala e Linguagem, IFL. E é um prazer, mais uma vez, estar com vocês do CIE, que são parceiros nossos há alguns longos anos. Coisa boa. Alguns. É. Então, Raquel, eu sempre coloco, essa é uma pergunta, né, muito recorrente aqui no consultório. E a fala de muitos pais vem sempre acompanhada assim, olha, eu vim porque ou o médico indicou, ou a escola, né? A escola falou que era bom procurar um profissional, né? Mas eu demorei a falar, tá? Então, assim, e hoje eu falo normal. Então, existe essa questão do tempo da criança. Então, tem muita. É uma questão muito popular, é social essa questão, né? Então, cada criança tem seu tempo? Sim, cada criança tem seu tempo. Só que acima disso, existem os marcos do desenvolvimento. E que nós, enquanto profissionais, nós precisamos estar cientes desses marcos do desenvolvimento para simplesmente não receber uma criança de 2 anos que ainda não fala ou fala pouquíssimas palavras, 20, 30 palavras, e falar assim para o pai, põe na escola, pai, daqui a 6 meses você me procura. Quando a gente fala em desenvolvimento, nós não podemos esperar. 6 meses é uma preciosidade para o desenvolvimento de uma criança. Tá? Então, quando um pai fala para mim assim, o que eu tenho que fazer? Né? Primeiro, eu devolvo a pergunta, né, para o pai da seguinte forma: qual que é a idade do seu filho? É a primeira coisa que a gente tem que saber. Né? Até quando que eu vou esperar? Depende. Qual que é o repertório que seu filho tem hoje? Então, seu filho está com 1 ano e 8 meses e ele fala 3, 4 linhas, já está com atraso. Seu filho está com 2 anos e ainda não consegue formar frasezinhas com 2 palavras, já está com atraso. O seu filho utiliza muito o apontar, ou então pega você e leva aonde ele quer, mas não fala. Ele está com atraso de fala, não de linguagem. Então, existem duas Tem um negócio habilidades muito diferente aí. diferentes que nós temos que pensar. Tem. A fala é simplesmente o ato de se expressar através de palavras. Para que eu possa falar, eu preciso ter uma boa articulação, lábios, língua, bochecha, né, funcionando tudo muito bem. Eu tenho que ter um bom aparelho fonador, pregas vocais, que vibram adequadamente. Eu tenho que ter uma boa coordenação pneumofonoarticulatória. Então, eu tenho que saber que no momento que eu vou falar, eu tenho que expirar, no momento que o outro está falando, eu inspiro. Entre as palavras, eu preciso dessa pausa para continuar falando, para que eu possa ter ar suficiente para passar nas pregas vocais, encontrar esse aparelho fonador e falar. Simples, né? Isso é Nem fala. um pouco. É muito difícil. Para nós é muito simples, sabe, Raquel? Porque a maioria de nós aprendeu a falar como algo natural. Mas nem para todos é assim. Para muitas crianças, falar é muito difícil. E aí, se eu tenho uma família que já percebeu que está um pouco difícil para mim, mas eu vou esperar mais um pouco. Né? E aí, tudo que a criança quer, a criança aponta, ou então pega o pai, vai lá e leva, o pai entrega. Ele não vai falar. Porque ele já mostrou que falar é difícil.
Então, o que que precisa? Esses pais precisam de ferramentas para poder auxiliar esse filho para que ele possa falar, para que ele seja encorajado a falar, tá certo? Uma criança que não fala, mas que aponta, né? E olha para você e faz ele está se comunicando. Ele está à frente daquele que não fala e também não consegue se comunicar. E dá birra justamente porque ele não consegue se comunicar. Então agora você entrou onde eu queria. Então agora, porque assim, ó, se a criança não fala, mas ela aponta, ela tem algum gesto comunicativo, a gente poderia falar, às vezes, até num atraso de linguagem. A gente Ou poderia falar no atraso de fala, não de linguagem, a depender da idade da criança. Então, tudo depende linguagem e muito da idade da fala criança, não são, tá? de repente, sinônimos. Elas se complementam. Não, A fala não. está A dentro, então, da linguagem é linguagem. muito maior do que a fala. Ah, exato. Sim. A fala é Uhum. um ato motor. Crianças com Ótimo. apraxia de fala na infância, elas têm dificuldade de fala, não necessariamente de linguagem. Muito pelo contrário, né? A apraxia pura, a criança tem muita expressão. Ela se comunica pelo gesto, ela se comunica pelo olhar, tá? Mas ela não consegue articular as palavras. Eu não sei que som que eu tenho que juntar para que eu possa falar essa palavra. Eu quero pedir água para minha mãe, mas eu não sei que eu preciso fazer a, a. Entendeu? Entendi. Então é mais ou menos isso que acontece. A linguagem é muito maior. É um conceito muito mais amplo. Toda e qualquer forma de capacidade que a criança tem de se expressar e que tem um sentido comunicativo é linguagem. Então, se a criança chega lá no pacote de bolacha que está em cima do armário, olha para a mãe, olha para o armário e faz ele está utilizando linguagem. Ele não está Uhum. utilizando a fala. A fala. Então, se essa criança tem 11, 12 meses e faz isso, ok. Se essa criança tem 1 ano e meio, 2 anos e faz isso, não tá legal. Tá Aí faltando estaria alguma na hora, coisa. né? Aí a gente já Aí deveria estaria na procurar. hora da gente pensar. É, exatamente. Quando a gente vai pensar nos marcos do desenvolvimento, né? Porque eu falei no início da nossa live que existem marcos do desenvolvimento. Tá? Então, não é simplesmente põe na escola que resolve, o pai também demorou a falar e o filho vai demorar, né? Isso não existe, tá bom? Nós vivemos num mundo muito diferente hoje, tá certo? Que o pai talvez não tenha sofrido, né, consequências desse atraso de fala, mas que o filho pode sofrer. E a gente não vai estar esperando por isso, né? Então, a intervenção precoce, ela é a chave de qualquer bom prognóstico. Tem que ter intervenção precoce quando a gente está falando de fala e linguagem, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a criança, na maioria das vezes, ela dá sinais de que algo não está indo bem. A questão é que os pais não nascem, né, junto com os filhos, porque pai nasce junto com o filho, né? E o filho não vem com bula. Não. Então, o pai não sabe, né? Ele não sabe. Tá, e quais são esses sinais? Muitos pais não sabem quais são esses sinais. Entendeu? Então aí vem essa questão. Vamos esperar mais um pouco. Dá mais 6 meses. Né? Não, tá tudo bem. Ele consegue se virar. Então tem muito isso, né? Ele consegue se virar. É. Tá, mas e aí? A fala? Renata, engraçado que mesmo assim, né, os pais ficam muito sob controle do aspecto vocal, né? Sim. Ele não está falando, né? Você falou muito bem que a linguagem, a Fê falou aqui, né? Que ouvir a Renata é uma música para os ouvidos, apesar que a Fernanda é suspeita, né? Dessa Renata. Mas a Linda. linguagem, como você muito bem falou, né? É um ato comunicativo.
né? E ela está presente Sim. nas crianças muito antes da fala, da fala, da vocal, né? Do vocal, como nós analistas do comportamento, Sim, como a gente fala isso, né? Amanhã eu e o Dr. sim, Nip vamos estar com falando certeza. de sinais precoces, né? E aí eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, né? E não tem como a gente não falar de linguagem. É, é impossível, porque Não, os não sinais tem. precoces, por exemplo, do TEA, estão muito mais relacionados às questões de linguagem, né? Que não envolve E necessariamente a hoje, né, fala, Raquel? né? Sim, e hoje nós sabemos que, né, já tem muitos estudos científicos comprovando isso, que 100% das crianças do espectro autista têm alteração, ou de fala, ou de linguagem, ou de ambos. Ou Quer de... dizer que toda criança que tem Exato. alteração de linguagem e fala é autista? Não. Mas toda criança do espectro autista tem, em algum momento, alteração nessas habilidades de fala, linguagem ou ambos. Certo? Desde o espectro leve até o mais grave. Tá bom? Sim, sim. Difícil, Comunicação. é uma briga. Quando a gente pensa muito na questão. A gente está com delay, um Quando a delayzinho, gente mas pensa, né? Tá, quando a gente pensa na questão do desenvolvimento, a maior ânsia dos pais, quando chegam até nós, fonoaudiólogos, eu quero que meu filho fale. Né? O maior desejo de um fonoaudiólogo é fazer a criança se comunicar. Muito mais do que falar. Falar por falar, né? E nomear por nomear, sem ter intenção de se comunicar, não tem funcionalidade. não tem função. Né? Uma vez uma mãe me trouxe a criança e ela muito angustiada, querendo que a criança falasse, e a gente sabe que existem pré-requisitos para isso. Não é simplesmente ligar uma chavinha e a criança começa a falar. Nós temos outras habilidades antes a serem desenvolvidas, né? Então, e essa criança estava muito bem, caminhando muito bem. E aí um dia ela chegou a mim e falou assim, nossa, eu estou muito chateada. Eu falei, mas por que você está chateada? Eu falei, nós somos no shopping. E ela parou, nós paramos em frente à Cacau Show, né, e tem aquela fonte de chocolate. E aí ele olhou para mim, olhou para o Cacau Show e fez assim. Eu falei, por que você está Ótimo. chateada? Eu falei, porque ele não falou que queria chocolate. Eu falei, você entendeu que ele queria chocolate? Ela falou assim, entendi, mas ele não falou. Mas ele se comunicou, olha que coisa mais linda que ele fez. Ainda não vieram as palavras, mas ele sabe o que ele tem uma intenção comunicar, né? E ele encontrou uma forma de se comunicar e de se fazer entender. Nesse momento é a hora de você utilizar da sua fala para dar modelo para ele. Chocolate? A boca. Chocolate? Vamos lá comprar um chocolate. Sim. Pronto. Sim. Tá? Não Sim. necessariamente o meu filho vai imediatamente olhar para mim e falar chocolate. Não. Mas eu estou dando pista para ele. Eu chamo ele para o meu lábio e mostro que o chocolate eu começo assim. E eu prolongo as vogais para ele ir captando essa mensagem. Primeiro, criança desenvolve linguagem interna. Depois que ela começa a Aham. externalizar. Uhum. Entendeu? Isso mesmo que o Eu Bruno acho falou, que comportamento verbal pode é, ser não vocal. Exatamente. Dentro da análise exatamente, do comportamento exatamente, é essa linguagem que se usa, né? exatamente. Exatamente. Tá A bom? Juliana está Então é falando mais ou aqui, menos né, por que às aí. vezes pensam que fonos não trabalham esses pré-requisitos, né? Olha, Juliana, pelas nossas práticas, eu trabalho sempre com fono. Eu sou uma analista do comportamento, tá aqui a Renata que não me deixa mentir, a Ceiser entrou. Eu sempre encaminho os pacientes para fono, até mesmo para uma avaliação inicial, porque, como a Renata bem disse, eu não sei avaliar essas questões do trato fonoarticulatório. Eu sou psicóloga e analista do comportamento, né? Mas, muitas vezes, a Renata, por exemplo,
já foi inúmeras vezes que ela retorna a avaliação falando, Raquel, olha, não está na hora dessa criança vir para a fono ainda, né? Essa criança necessita trabalhar outros pré-requisitos que são muito melhores trabalhados com vocês na análise do comportamento. Por que isso, né? Eu acho que é até bom a gente falar um pouquinho disso, porque isso não sou eu, né? Não é a Raquel que está falando. Porque a análise do comportamento vai trabalhar esses pré-requisitos de maneira intensivos, né? Então, o que que a literatura nos traz, né, Renata? Então, que tratamento precoce, além de ser precoce, que é uma das coisas que mais são importantes, ele tem que ser intensivo. Então, para uma criança que já chega com atraso de fala e você nota que ali tem atraso também em todos esses pré-requisitos, que eu acho que, como a gente já está falando, seria até importante a gente falar quais são eles, né? Então, imagina, é muito você ter que trabalhar esses aspectos para produzir, então, para vir essa fala e trabalhar esses pré-requisitos. Então, são muitos atrasos somados aí que a gente precisa trabalhar de maneira intensiva, senão a gente não vai conseguir correr atrás do desenvolvimento, né? Então, várias vezes a gente trabalha muito assim, não só com a Renata, não é porque a Renata está aqui, mas com várias outras fonoaudiólogas e dá muito certo, né, Renata? Porque depois a fonoaudióloga entra na equipe, né? E aí acho que o trabalho sim é somado e realmente a gente consegue alinhar esse trabalho, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que vocês, enquanto analistas do comportamento, vocês têm a oportunidade de fazer um trabalho intensivo que nós, enquanto fonos, temos um pouco mais de limitação nesse aspecto. Né? Então, a questão de horas de intervenção. Então, muitas vezes, uma criança, quando eu faço avaliação e eu percebo que é uma criança que não faz imitação, né? Ela não imita, fala, ela surge por imitação. A criança aprende a falar lá no balbucio dela, quando ela começa a fazer os primeiros sonzinhos dela, mamão, pá, 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 não tem intenção comunicativa naquele momento. Mas o adulto, o interlocutor, dá a intenção comunicativa, porque a mãe chega no berço e fala, mamãe? Você falou mamãe? E isso a criança começa a internalizar até que chega um momento que essa comunicação se torna intencional. Porque ela sabe que toda vez que ela faz o mamã, aquela figura que sacia todas as necessidades dela aparece. Então, imitação quem assistiu a minha aula, quem assistiu minha aula de comportamento verbal, eu dei esse exemplo para falar de habilidades de ouvinte e falante. Eu falo que só muda os nomes, né? Eu dou exatamente esse exemplo para falar, né? Habilidades de ouvinte e falante. E que isso, né, Renata, essa habilidade já está presente lá no bebê, 6 meses, o bebê já... 6 meses, não, 3 meses, a gente já tem pesquisas, né, de bebês, né, que ele já começa com os jogos vocálicos, com 3 meses, mais ou menos. Ele chora, aí a mãe chega lá, aí ele começa a falar, mamãe, a mãe fala, mamãe. E aí já começa essa troca de papéis, né? Exatamente. Então, se a gente for pensar, o balbucio é o primeiro marco do desenvolvimento da linguagem oral. Exato. É o primeiro marco. Então, um bebê que balbucia pouco, que emite poucos sons ao longo do dia, é um bebê que já deve ficar em alerta. Esse é um dos primeiros sinais. Entendeu? É o primeiro Aquele sinal. bebê mais caladinho, quando a gente pensa né, numa criança Renata? do espectro, aquele bebê mais caladinho. Então, os pais sempre relatam assim, ele era muito calminho, muito tranquilo. Balbuciava muito, fazia muitos sonzinhos. Não era muito, não. Especialmente quando eles têm irmãos. E aí os pais comparam. Os pais comparam muito, né? Os filhos. Falam, não, o irmão fazia muito mais sons que ele. Então, isso já era um sinal de alerta. Mas que os pais não têm a obrigação de saber. Nós, profissionais, temos a obrigação de saber. E alertar, né? E alertar. E alertar.
né? Então, assim, e a gente passa por esse período de balbucio e de tanto feedback que essa criança recebe, e aí a gente vê, né, a importância de se ter uma família, né, inteirada com aquele bebê, que se comunica com aquele bebê o tempo todo, né, que faz com que o bebê faça parte da rotina da família, a criança começa a ter o que a gente chama de comunicação intencional. E aí sim começam a surgir aponta. Uhum, Ela uhum, faz coisa, faz gracinha e olha para o pai, esperando que o pai olhe e ri com ele. Isso é exato. reciprocidade. Compartilha, olha lá para a Atenção, bola que está lá em cima exato. do armário, olha para a mãe, olha para a bola. Atenção compartilhada. Tudo isso é E às vezes, né, fundamental. Renata? Às vezes não é nem porque ele quer, às vezes só para mostrar. É só para compartilhar a atenção, né? Sim, Então, eu tenho né? um afilhado agora de 8 meses, né? E lógico que a madrinha está fazendo vídeos e acompanhando o desenvolvimento. Então, é muito interessante a gente notar como que o desenvolvimento infantil acontece, né? Então, Sim, agora ele está naquela fase que ele chega, ele quer fazer gracinha para todo mundo. Então a gente fica, eu fico observando, lógico, né? Aí eu falo, gente, olha como que é, né, o cérebro humano, né? Então ele olha para todo uhum, lugar. Ele olha, ele produz vocalizações, ele joga as coisas, ele quer falar que ele está ali, ou seja, ele já quer se comunicar. Então já tem sim, essa questão dessa funcionalidade, né? A linguagem já sim, está presente, pode ser às vezes num gritinho, num au, 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 bababá. A imitação já começa a aparecer, né, Renata? Que é uma sim, habilidade super importante, né? fundamental. Mesmo não ensinada, que é algo Sim, que é muito importante, porque quando a gente vai dar, às vezes, até retorno para a família, né? Fala, olha, essa habilidade não está presente, nós avaliamos e a imitação ainda é um comportamento que está em déficit. E muita família fala assim: ah, não, Raquel, mas olha, eu nunca ensinei ele a imitar. Então, imitação é uma habilidade que é igual a Renata diz. Nas crianças com desenvolvimento típico, nós nem observamos como essas habilidades elas vão aparecendo, porque é um marco do sim. desenvolvimento também, Sim, é né, tudo muito Renata? natural, né, nas crianças com desenvolvimento Isso. típico, é tudo muito natural. Então, a criança passa pelos jogos vocálicos com seus 3, 4 meses, vai desenvolvendo isso aí, balbucio, aí começa a comunicação intencional, que é essa que seu sobrinho está passando agora, que é fundamental para o desenvolvimento de fala e linguagem, Com e aí contato começam as visual, primeiras né, palavrinhas Renata? próximo dos seus 12 meses, o contato visual, Exato. Contato o visual é contato visual. Então, assim, persistente. quando a gente pensa, sim, reciprocidade socioemocional e comunicação não verbal, que começa a desenvolver exatamente nessa fase que seu sobrinho está, elas são fundamentais. Criança que tem pouco ou nenhuma reciprocidade socioemocional nessa idade e a comunicação não verbal é empobrecida, ela já é uma criança que tem que ser olhada com o olhar do espectro autista. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não tenho que esperar o menino chegar com 2 anos de idade para eu começar a ver sinais. Os sinais muitas vezes acontecem muito antes. É claro que existem aquelas crianças que, né, têm um desenvolvimento relativamente dentro do esperado e de repente eles dão aquela estagnada. Perde. Acontece isso. Isso. Mas é muito interessante quando a gente vai fazer a anamnese, por isso que eu falo que a anamnese, que é a primeira consulta que a gente faz com os pais ou a família, ela é Uhum. fundamental. É ali que a gente começa a levantar as hipóteses diagnósticas. E 100% dessas crianças, elas tinham já um ou outro sinal, mas não eram tão evidenciados quando, por exemplo, ele falava mamã, papá, com 12 meses, com 15 meses mamã, papá, com 18 meses mamã, papá, nenê, e com 24 meses a mesma coisa. Aí fica gritante. E aí os pais falam, opa, tem alguma coisa errada.
né? Mas antes, nós, enquanto profissionais, a gente consegue perceber. Quando você pede vídeos, por exemplo, você consegue enxergar muita coisa ali que os pais não têm a obrigação de saber, realmente, né? Não tem. E é isso aí que a Renata está falando, né? E Vídeos que a aí, gente solicita muito, né, Renata? Isso aí que você está falando é importantíssimo, sim, porque as pesquisas, as principais pesquisas que investigaram quais são os principais precoces de crianças, né, de indivíduos diagnosticados com TEA, foram baseadas em vídeos das crianças que tiveram esse diagnóstico. E o que essas pesquisas sim, apontaram? Justamente esses sinais que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, essa sim. atenção compartilhada que a Renata, de uma maneira muito suave, falou, né? É para vocês que essa compartilhada antes de 1 ano de idade, né? Esses primeiros balbucios, né? Esse jogo simbólico, né? Com os pais, esse contato visual, essa capacidade de começar a imitação. Então, na brincadeira, eu não estou falando aqui, não estou falando aqui de treinar, de fazer, não, é um desenvolvimento natural, né, Renata, que vai Sim, acontecendo sim. e que a gente observa que foi observado que essa parte da comunicação e foram um dos déficits mais persistentes que apareceram em todas as pesquisas. Então, isso é algo muito importante para a gente Sim, alertar mesmo, né, as famílias, da importância de sim. olhar essa parte da comunicação, né? Mesmo essa fala E aí, estando Raquel? presente, né, Renata? Uhum. Sim, e aí é importante que a gente também desmistifique algumas coisas que estão relacionadas ao espectro autista, né? Então, Ótimo. assim, mas meu filho olhava, tá? Mas ele não mantinha o olhar, né? O contato visual era empobrecido. Ele preferia o brinquedo do que o contato com as pessoas. Se você deixasse ele no bercinho, ele ficava muito mais feliz do que se ele ficasse no colo das pessoas, tá? Meu filho, ele é autista. Como que ele pode? Sim, tem muitas crianças do espectro autista que abraçam, que beijam, que são muito carinhosas, entendeu? Mas há prejuízos em maior ou menor Sim. grau, em inúmeras habilidades, e que a gente precisa estar atento enquanto profissional para que a gente possa estar, né, cuidando disso aí. Eu vou com você Sim, ali. é muito importante. Eu tô com medo da minha bateria acabar. Tá, pode andar aí. Eu vou Tá, andar. não deixa Lá no acabar, não. consultório Eu te da ligo de psicóloga. novo. Ai, Jesus. Vamos lá. Tá, pode ir, vai voltando. Pode. Você vai, porque agora a Cris Mamed, olha, se tiver, a minha tá limpinha, porque se a minha estiver travando, eu mudo aqui de local. A minha imagem tiver, ou se tiver Não, meia pixada, não? Tá não, ok? beleza aqui. Agora você vai para consultório da psicóloga, agora vai dar certo. Eu A conheço esse pessoa está com uma leve dificuldade de locomoção e de mexer aqui, mas a Olha, eu gente se acho que você vira. deve fazer um curso com os meninos, igual o Bruno, o Germano. O que você acha? Você assistiu a É, live um deles? O curso que você achou da live de deles? Do Germano, de gamificação? maravilhosa. Esses dias, meu filho está me esperando lá, gente. Meu filho está me esperando para Seu me jogar filho? com ele. Eu comecei a fazer um jogo com ele, eu desisti. Eu desisti, entendeu? Mas eu Foi. falei para ele, só por um tempo. Depois eu vou te Eu passar o vou jogo voltar. que o Bruno me indicou para eu fazer com o meu. Ó, o Bruno já Ah, é? deu uma risada aí. Renata, eu acho que é importante a gente falar também, né? Vamos, peraí, vai, vamos. Que eu acho que é importante demais a gente falar sobre isso, né? Que a linguagem, a gente está falando de tudo isso para a gente falar de diagnóstico e intervenção precoce, né? Porque quanto mais cedo, eu vi uma frase, acho que foi até no Instagram do Dr. Hélio,
que tempo é prognóstico, achei assim fantástico, né? Porque é isso, né? Quanto mais cedo for o diagnóstico, então, quanto a gente se atentar para esse sinal, mesmo que não feche esse diagnóstico, não tem problema disso, né? Eu costumo falar que nós, enquanto analistas do comportamento, e com certeza você, a gente não está trabalhando com transtorno e com o diagnóstico. A gente trabalha com aquilo que está em excesso ou e eu queria falar de algo, Renata, que esteve muito presente nessas duas semanas, porque como a gente também trabalha com muita criança que tem muito comportamento problema, né? Praticamente, comportamento problema e déficit de linguagem eles caminham juntos. Dificilmente uma criança que tem comportamento problema não tem um déficit de linguagem. E às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? E esse déficit de linguagem é um déficit na comunicação. Então, crianças que não conseguem, crianças e indivíduos, né? Eu vou falar crianças porque o nosso público é mais criança. Tá travando ainda, gente? Vocês podem me dar retorno? Às vezes trava um pouquinho a sua imagem. Mas volta, porque eu estou ouvindo bem a Renata. Para mim, volta. Para mim também. Porque indivíduos que têm. A literatura traz isso de uma maneira muito clara, né? Quanto mais déficit na linguagem e na comunicação, melhorou? Valeu, Letícia. Mais comportamento é problema. E eu falo desde comportamentos, problemas simples, né? Até comportamentos, problemas graves, né? Autolesivos, destruição de propriedade. Então, como que é importante identificar esses sinais, falar um pouquinho, tá? E porque são coisas muito graves, né, Renata? Por exemplo, quando a criança não fala de maneira nenhuma, após algum tempo, agora eu vou mexer um pouquinho, Renata. Após algum tempo de intervenção, então tá fazendo intervenção e a criança a gente não conseguiu desenvolver a fala. Bom, o que a gente faz, Renata? A gente deixa a criança sem falar ou a gente continua? Ou a gente faz o quê? Comunicação suplementar junto com estimulação de fala. Eu não vou deixar jamais meu paciente sem uma forma de comunicação. Nós temos inúmeros exemplos aqui dentro da nossa prática clínica mesmo, e os estudos científicos também trazem muito isso. Que quando eu dou ferramentas para a criança se comunicar, os comportamentos problemas diminuem. Né? Porque muitos dos comportamentos problemas de algumas crianças são decorrentes da dificuldade de comunicação. Então, o que eu faço? Eu percebo que existe ali uma dificuldade muito grande, tem algum entrave, seja ele uma apraxia de fala na infância, seja ele pela própria condição do espectro autista, e essa criança não está desenvolvendo, né, a fala como nós esperamos, vamos entrar com uma comunicação suplementar. Nós vamos fazer junto com a comunicação suplementar, nós vamos continuar estimulando a fala. A comunicação, né, ela é complementar. Ela não é, nesse momento, alternativa. Tá? Nesse momento, eu quero algo que auxilie essa criança a solicitar coisas, a fazer mandos. Exato. Entendeu? Isso é muito importante. São inúmeros casos de crianças de que a gente começa o uso da comunicação suplementar, seja ela através do PECS ou qualquer sistema de figuras, por exemplo. No tablet nós temos, né, sistemas que fazem esse tipo de comunicação e que a fala vem. Tem uma mãe aqui, Renata, uma mãe aqui que é a Andréia Galindo. Eu acho que ela não vai querer entrar, porque ela é um pouco vergonhosa. Ela é de Presidente Prudente. Ela seria uma mãe que poderia falar perfeitamente o uso do PECS no filho dela. E eu vou te contar a história. Ela poderia contar a história. Você sabe por quê?
ela, eu posso contar, né, Andréia? Eu sei que você vai deixar porque você conta para todo mundo. Ela começou o uso do PEX no filho dela. Ela não vai dar conta porque ela chora toda vez, eu tenho que me segurar. Depois que o filho dela, a gente fazia pós-graduação junto. E ela tem um filho que está no espectro. E aí ela queria que eu posso contar, né, André? Ah, eu sabia, amiga, que você ia deixar. A gente fazia pós em São Paulo. E aí ela queria que eu visse o filho dela um dia. Inclusive, ela queria que você visse o filho dela. Depois eu vou te contar. Só que ele já estava com 18 anos. Ela é linda. E aí eu vi o filho dela um dia, o Gabi. E aí o dia que eu vi, eu falei: não, 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 não. Esse menino precisa de uma forma ou de outra de falar. E aí ela falou: não, Raquel, mas ele já tá com 18 anos. Falei: e aí? Você vai deixar o seu filho sem conversar? Não vai ter jeito, não. E aí a gente pegou, a gente foi arrumando, eu fui passando para ela. E esse dia eu falei com ela essa semana, eu até me emociono é de lembrar. Ela falou para mim que ele está usando o PEX bonitinho, Pois é. bonitinho. E então assim, é possível. Ó, É foi isso mesmo. possível. É possível, a gente sentou junto e produziu esse PEX. Então, assim, Sim, até quando ia deixar alguém sem se comunicar, né? Eu lembro, exatamente. nunca vou É o que esquecer de nós um falamos, episódio. né, Raquel? A gente fala muito Aham, sobre isso. Comunicação é muito mais importante do que fala. Por mais que para os pais, né, a fala seja algo que é um desejo muito grande, tá? E nós trabalhamos incessantemente. Mas eu sim, preciso que essa criança se comunique. Seja através de figuras, seja através dos gestos indicativos, representativos, não me interessa. Mas eu preciso de comunicação, tá? Porque ela precisa de alguma forma dizer o que eu estou sentindo, o que eu desejo. Eu não quero que os outros tenham sentimentos por mim, né? Ele com sim. 18 anos, eu tenho certeza que para ele foi uma tábua de salvação. A partir do Ela momento falou que ele aí que começou a mudou a aprender. vida dele. É, Muda a vida de todos, Andréia. muda. Muda a vida E de da, né, todos. Renata? Existe Da família toda. um estigma muito grande, né? Eu, enquanto fonoaudióloga, assim, um pouco mais antiga, como a Ceiser, né? Liliane, Celina, minhas colegas aí, nós somos de uma Não como outra eu, geração, né? mais nova. E de uma geração em que existia sim, né? Você é bem mais nova que eu, tudo bem. Lógico. E existia sim uma questão da comunicação alternativa, né? Se falava muito em comunicação alternativa, né? Nós aprendemos que a comunicação ela é complementar, entendeu? Então é diferente. É claro que existem crianças que a condição para a vocalização é muito difícil e a comunicação alternativa passará a ser a forma de comunicação, entendeu? Isso Isso, acontece. exato, Mas exato. nós, enquanto fonoaudiólogos, não podemos abrir mão de qualquer forma de comunicação que vá ajudar o ser humano a ter uma vida mais sociável possível. Nós não podemos fazer Sim. isso, certo? E nosso dever enquanto profissional é esclarecer isso para a família. Eu estou aqui, eu continuo estimulando seu filho, nós vamos continuar a trabalhar com os gestos, com o prompt, com o SpeechZ, com o REST, com o DTC, todos esses métodos, essas técnicas a gente trabalha, tá? Mas eu preciso dar ferramentas De- para ele. é. E Até para que desse os também, né, comportamentos Renata? problemas diminuem. É. E eu acho que isso também, Obrigada, né? Andréia. Beijo. Eu lembro, eu lembro que eu não lembro dessa eu lembro muito da fala, inclusive do Dr. Gadia. Eu acho que foi até recente agora também num, numa, como que fala? Numa consulta que ele fez, né? Falando das questões, como que os fonoaudiólogos têm que tomar cuidado com a apraxia, né?
estava usando várias dicas e eu falava, Senhor Jesus, como que eu vou fazer depois com essa criança? E eu perguntava para a fonoaudióloga, esse menino tem apraxia? Não, ainda não, mas eu já estou usando. Aí eu falava, a Cris falou que travou. Tá voltando? Vou esperar Tá um pouquinho. travando. Não, mas pode voltar. Voltou, eu acho, para mim, pelo menos. Voltou? Para mim também Voltou. voltou. Então Engraçado que vamos só lá. para nós duas tá indo, Renata. Pois é. Para nós duas o negócio tá indo. Então nós duas estamos Então vamos conversando lá. como sempre. Pelo menos assim a gente quer ter um planejamento para retirar essa dica. Tem que saber o porquê colocou essa dica. Até pela rigidez, principalmente nos casos de TEA. Porque não tá indo lá na garganta, né? Tá travado ou voltou? Tá Ih, meu travando Deus. bastante, Raquel. Ah, não, gente. Ó, tá vindo gente Quase aqui me acabando. socorrer, Avisa vamos aí ver. que tá quase acabando. Ó, falta 10 minutos. Tá travando? Tá. Eu vou um pouquinho mais pra cá. Travou. Tá, já tô entrando aqui. Peraí. Vou fazer igual a Renata, vou andar pela casa. Ah, gente, faz parte. Ó, Estamos em melhorou? casa. Gente, vocês vão dar um tour na minha casa, na da Renata. Tá voltando Eu aí. tô no consultório ainda, bem. Mas eu tô na casa, né? Eu estou no consultório. Depois o pessoal lá do CIEC começa a brigar comigo. Raquel, menos, menos. Aí o Bruno já tá rindo. A Cris já tá pedindo outra live, Renata. A Cris tá Pois é, achando. menina. Melhorou? Nossa, vocês não sabem onde que eu tô. Depois eu tiro foto e mando lá no CIEC. A Letícia é uma que já tá, olha lá. E aí, Rê, só vamos fechar a questão da praxia, porque realmente é algo que é importante, né? Então, para falar das questões de dependência de dica, como que isso não tem problema? Ah, Renata, você conhece? A André falando que conhece esse lugar aqui. Não tem problema a Ah, gente inserir dicas para ensinar habilidade. O não. problema é colocar sem ter critério. Então, colocar sem depois planejar, né, para retirar. Essa criança, por exemplo, bastou eu retirar essa dica, ele começou a falar, hoje ele fala pelos cotovelos. Entende? Então, Então, assim, lógico que Raquel, não bastou isso, né? Mas, assim, é. essas Mas o coisas que que tem que tomar acontece, muito cuidado. Raquel? Tudo, né, perpassa pelo conhecimento, né? Então, tem que se ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Você tem que ter certeza daquilo que você faz. Você não pode estar brincando, né? Não dá para a gente fazer mais ou menos. Não dá para a gente testar. A gente tem que ter muito critério nas nossas escolhas. Tem que ter uma equipe muito coesa, que trabalhe realmente com os objetivos muito alinhados, né? A gente tem que ter muita humildade para a gente saber até onde a gente vai. Então, quando eu chego para você e falo assim, Raquel, aquela criança que você me encaminhou para fazer a avaliação de linguagem dela está aqui, tá? Mas trabalhe um pouquinho os pré-requisitos, depois você me manda de novo. Eu tenho certeza que com 2, 3 meses ela está comigo já. Não adianta eu ficar com essa criança se eu percebo que ela não tem condições naquele momento de me oferecer o que eu preciso. Mas que eu sei que a equipe, né, que trabalha na psicologia consegue fazer com que ela desenvolva isso. E rapidinho ela está comigo de novo. Entendeu? E aí a gente caminha junto.
Agora, tem crianças que, até pela gente ter um pouquinho de conhecimento na análise do comportamento, a gente consegue falar assim, não, dá para mim trabalhar alinhado com vocês. Passa para mim as orientações aí que eu vou fazer aqui no consultório também. E vamos juntos. Então, essa análise, ela tem que ser muito séria, muito criteriosa e muito responsável, né? Uhum. É por Sim, aí. muito, muito, né? Eu costumo falar que intervenção precoce é tudo, Tudo. mas a gente precisa seguir os passos da intervenção precoce, né? Então, intervenção precoce é diagnóstico precoce, né? Então, identificar os sinais precoce, terapia adequada. Então, não adianta intervenção precoce se você vai para terapia X, que não tem nenhuma evidência. Então, terapias baseadas em evidência. Um plano terapêutico Hoje, alinhado, exato. Eu né? costumo muito falar, evidência, gente, não tá difícil hoje de achar, Né? né? Então, o NAC, depois as meninas podem até colocar aqui, né? O National Autism Center, ele publica de tempos em tempos quais são as práticas que são baseadas em evidências. Porque hoje em dia tá chique falar, não, a minha é também baseada em evidência, mas não é. Né? Então, como o Germano e o Bruno, né, eles falaram muito, eu falei que eles tinham até que colocar um vocabulário. Ah, então a meta-análise, né? Então, o que que é meta-análise? Então, quais É. são as terapias que têm Às um vezes, suporte? Raquel, até tem evidência científica, mas ela ainda é pequena. São poucos Sim, estudos, com poucos sim, indivíduos. Então, eu sempre falo o sim. seguinte: se eu vou procurar algo para o meu filho, eu quero aquilo que está na topo da pirâmide. Eu não Ah, quero aquilo sim. que está na base, não. Então, Entendeu? se for para teia, tem que ser aba. E não sou eu que estou Aí os falando, estudos né? São falam, os né? estudos, não Os sou estudos eu, falam por si. né? Não sou eu. Então, É. então, os estudos são sérios, né? São Sim. estudos que são feitos com muitos estudiosos de várias áreas, né, Renata? A gente já discutiu vários, a gente já estudou várias vezes isso. E então, assim, PECs é uma prática que é baseada em evidência, né? A fonoaudiologia é uma prática baseada em evidência, É uma né? ciência. Assim Então, é uma ciência, é uma ciência. né? Então, isso é importante. E não só isso, né, Renata? Lá no manual também, né? Eu vou deixar depois tudo lá no CIEC. Então, eles recomendam muito você procurar quais são os objetivos e a cultura da família, Sim. né? E a expertise do profissional, que eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar muito também, E a né? gente falar sobre isso, até mesmo assim, se a gente for pensar rapidinho aqui, que nós estamos acabando nosso tempo, né? A gente conversa pouco. A questão da pandemia. Há de se ter um cuidado muito grande com qualquer diagnóstico nesse momento, né? Então, assim, Sim. eu tenho estudado muito a respeito disso, essa questão. Hoje mesmo eu estava conversando com a Elisa aqui na clínica, eu estava falando assim, a quantidade de crianças que tem chegado para nós com atraso de fala e linguagem é uma coisa assustadora, como nunca se chegou, né? É tudo culpa da pandemia? Não necessariamente. Existem aquelas crianças que realmente você fala, meu filho, por favor, acaba não, bem. Você faz uma orientação parental, eu converso com os equipamentos. Então você faz uma orientação parental, você vê essa criança de 15 em 15 dias e a criança flui. Mas isso depende muito da expertise do profissional. No momento da anamnese, quando você vai pesquisar, desde lá, o nascimento dessa criança, já existiam alguns sinais? Se já existia, não libera não. Faz estimulação precoce com essa criança, ela não vai perder nada com isso. Tá? Então, isso é muito importante. A gente não pode simplesmente achar que, por conta da pandemia, aumentou-se o número de eletrônicos, né? A demanda de eletrônicos para a criança ficou isolada dos coleguinhas, então é por isso que ela não está falando. Não Não, tem relação causal. não existe uma relação direta, tá? Precisa-se
a analisar a evolução dessa criança desde o nascimento dela. Tá bom? Então, isso é uma coisa muito séria que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma fala que eu tenho ouvido muito aqui dos pais. Ah, não, mas é por causa da pandemia, nós tivemos que tirar ele da escola. Né? Então, assim, agora está convivendo só com adulto. Os adultos, eles podem ser excelentes estimuladores. São modelos de Sim, fala, de linguagem perfeitos, num ambiente natural. Então, tem alguma coisa exatamente. errada, Tem né? alguma coisa errada que precisa ser investigada. De quem que vai investigar isso? Um profissional que tem competência na área. É isso que tem que Exatamente, acontecer. Tá bom? exatamente. Renata, é, tem algumas perguntas aqui que eu estou tentando ver. Tem algumas pessoas pedindo para falar sobre hiperlexia, vai ficar para a próxima. A Cristiane Mamed está pedindo mais live. Eu acho que está na hora de fazer uma live com ela, inclusive, né? Que está devendo uma. Já que ela falou que, né, acho que podia fazer uma live com ela. Eu acho. Eu acho. Então, gente, só para gente bem goiano que eu falei agora, agradecer a presença de todos que ficaram conosco essas 2 horas, que hoje foram 2 lives. Agradecer a Renata Mamed, ao IFL, a toda a equipe do IFL, né? Que sempre está de prontidão, sempre que a gente solicita eles para tudo, né? Tanto a parceria profissional quanto aos nossos eventos, a gente, sempre que a gente convida, eles estão prontos. Eles falam assim: sou eu, estou aqui. Nós também temos obrigação, né? A gente estuda também para poder oferecer esse serviço. Isso aqui é um serviço que vocês estão oferecendo, vocês estão de parabéns. Porque essa semana que vocês estão oferecendo para todos que estão aqui né, e têm essa disponibilidade, é um serviço maravilhoso, sabe? Então, assim, informação de qualidade é o que a gente mais precisa nesse momento. Doutor Google, nós temos aí à vontade. Sim. Mas, né, e por trás, o que que há? Né? Então, vocês estão de parabéns, viu? E podem contar conosco da IFL quando A vocês gente conta. Vocês precisarem. sabem que a gente conta. A gente conta. Tá bom. Amanhã eu vou estar com o Dr. Lívio, depois na quinta com o Dr. Hélio, e Isso. na sexta a gente vai ter a honra de estar com uma pessoa muito querida, que é uma pessoa assim de uma energia, uma mãe, que é a Sandra, Sou fã. e todos nós estaremos juntos com ela, então se eu fosse vocês, não perderia, É, né? nenhuma Então, dessas Renata, que virão. nenhuma. Então, obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigada. Qualquer coisa, manda mensagem para Renata. Não precisa mandar para nós. Brincadeira. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela presença de todos. Eu vou salvar a live aqui e espero vocês amanhã na live com o Dr. Livro. Até mais. Boa noite. Boa noite, Renata. Obrigada. Beijo. Abraço. Se cuida. Use Cuida. máscara. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Agora vou sair aqui. Até mais. Até amanhã. Certo?